Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, vamos a mais uma aula do nosso volume 3 e as recomendações são as mesmas. Assistam ao vídeo, anotem as informações mais importantes que vocês consideram mais importantes, façam anotações no caderno, anotem as dúvidas e não deixem de tirar essas dúvidas nas nossas aulas online. Participem das aulas também, tem muita informação importante ali. E façam os exercícios que são indicados ao final dos vídeos. Então é isso, estou com muita saudade de vocês e vamos para mais uma aula. Roma Antiga, capítulo 18. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar um pouco sobre essa civilização que também ela vai se destacar muito no período da Antiguidade, a Roma Antiga. Eu quero lembrar a vocês que quando a gente fala de Roma Antiga, não é a Roma dos dias de hoje. Sim, porque se a gente for olhar no mapa, a gente vai encontrar Roma. Roma hoje é a capital da Itália, mas quando a gente estuda esse período, nós não estamos falando da Roma dos dias de hoje, em sim a Roma do período da Antiguidade. Bom, Roma é formada pela junção de diversos povos, como os latinos, os sabinos, os gauleses, os etruscos e até mesmo os gregos. A divisão histórica de Roma. Então, a história de Roma se divide em monarquia, república e império. A monarquia é o período que vai de 753 a.C. a 509 a.C. e é o período que é governado por reis. Depois nós temos a república, que vai de 509 a.C. a 27 a.C. e foi governada por cônsules. E por fim, nós temos o período do Império, que vai de 27 a.C. a 395 depois de Cristo e foi governada por imperadores. Sobre a sociedade romana, como é que ela estava dividida? Então, no topo dessa sociedade, como os mais importantes dessa sociedade, nós temos os patrícios. Quem eram os patrícios? Eram homens muito ricos, proprietários de grandes quantidades de terra, e eram os mais importantes. É dos patrícios que saíam os reis, são os patrícios que tomam as decisões mais importantes, são eles que escolhem os reis. Então, eles são, sem dúvida nenhuma, os mais importantes dessa sociedade. Abaixo dos patrícios, nós temos os clientes. Não são tão ricos nem tão importantes quanto os patrícios, mas eles devem favores, eles prestam favores a esses patrícios e por isso eles têm uma condição um pouco mais privilegiada. Abaixo dos clientes nós temos os plebeus, que é a maior parte da população e é a população mais pobre. E por fim nós temos os escravos, que no caso de Roma tem uma particularidade. Quem se tornava escravo em Roma? Então, para se tornar escravo em Roma, poderia ser por guerra, como em outras civilizações, por dívida também, mas tem um outro fator, que é a questão do nascimento. Então, se a minha mãe é escrava, ao nascer eu também vou ser escravo. Então, filho de escravo já nasce escravo, vai ser um escravo também. E o escravo, na Roma Antiga, era tratado como coisa, como propriedade. Ele não era gente. Então, ele era como se fosse um objeto, uma propriedade. Bom, na sociedade romana, nesse primeiro momento, era impossível ter casamento entre essas classes, ou seja, plebeus nunca vão casar com patrício. Clientes nunca vão casar com plebeus. Então, plebeu casa com plebeu, cliente com cliente, patrício com patrício. Jamais vai haver casamento fora dessas classes. Bom, vamos ver um pouquinho sobre o período da monarquia, que foi governada pelos reis. Então, como é que está dividido a questão política da monarquia? No topo dessa sociedade está o rei. Então, qual é a função do rei? Ele elabora leis, cobra impostos, pune crimes, comanda o exército e comanda questões religiosas. Ou seja, ele manda em tudo, ele é soberano. E vai ser sempre um patrício. Vocês nunca vão ver um rei que vai vir dos clientes ou muito menos dos plebeus. Sempre vai sair de dentro dos patrícios. Abaixo do rei tem um senado. Qual é a função do senado? Ele vai escolher o rei e debater as propostas feitas pelo rei, podendo vetá-las. Ou seja, além de escolher quem vai ser o rei,
Ele analisa as propostas, cada decisão tomada pelo rei, podendo ter o direito até de vetá-la. Por exemplo, se ele não gostou de determinada decisão do rei, eles podem vetar e impedir que aquela decisão aconteça. É formado por anciãos patrícios, também sai de dentro do grupo dos patrícios. E por fim nós temos a Assembleia, qual é a função da Assembleia? Aprova o nome do rei, então o Senado vai escolher o rei, um nome, a Assembleia vai aprovar ou não, vai declarar, também a função, declarar guerra ou paz a algum povo. Então se tem algum conflito, quem é que vai declarar guerra? É o rei? Não, é a Assembleia. E é formado por patrícios em idade militar. Então o Senado são os anciãos, os mais velhos, e na Assembleia são os patrícios mais jovens. Então reparem, plebeus e clientes não têm vez nessa sociedade durante esse período da monarquia. Quem manda são os patrícios. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 31 e 32. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5 e os contextualizados do 6 ao 10. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo. Façam os exercícios agora e não deixem de participar das aulas. Estou morrendo de saudade de vocês. Um beijo grande e até a próxima aula. Tchau!